Meus amados, o tema que eu quero trazer para a mensagem de hoje tem como base o versículo 28. Deixou o seu cântaro. Pode tomar os seus assentos. O versículo diz que quando a mulher deixou o seu cântaro, após deixar o seu cântaro, ela foi à cidade e ela começou a gritar. Eu imagino a euforia, Rosângela, daquela mulher. Eu imagino a motivação e a empolgação que ela estava anunciando para aquelas pessoas a mudança instantânea, extraordinária, simultânea que a vida dela teve quando ela tomou da água que Jesus a deu. E é interessante que quando verdadeiramente Cristo nos encontra, quando verdadeiramente nós temos um encontro com Jesus, não há mais espaço para o velho homem. Não há mais espaço para as velhas alianças. Não há mais espaço para a conexão com o pecado. O nosso caráter, ele é transformado. O nosso caráter, ele é moldado. As nossas vidas, ela é modificada. Quando verdadeiramente, irmão João, Jesus entra nas nossas vidas, não tem justificativa para pecar. Não tem justificativa para fazermos o que nós achamos que devemos fazer. Não tem como nós darmos um jeitinho do jeito que a gente acha e pensa. Quando verdadeiramente Cristo encontra os nossos corações, nasce um novo homem, nasce uma nova mulher. Nós deixamos para trás aquilo que nos prendia antes. E agora nós começamos a viver, como diz o apóstolo Paulo, em novidade de vida. Numa vida que verdadeiramente glorifica Jesus. Numa vida que verdadeiramente aponta para os ensinamentos de Cristo. Numa vida que verdadeiramente dá testemunho de quem nós somos em Cristo. E é interessante que este texto aqui de João é um dos textos mais lindos já encontrado entre os 7 milagres apresentados aqui neste evangelho. Eu já disse para vocês em algum momento, quando nós estávamos estudando aqui, fazendo discipulado, em algum momento, que João é o evangelho que apresenta a divindade de Jesus. João é o evangelho que apresenta a eternidade de Jesus como Deus. João é aquele que faz questão de revelar, através de cada milagre, apresentando os sinais que Jesus fazia para mostrar que Ele é Deus. Então João, entre os 7 milagres aqui apresentados, João vem trazer, através dessa abordagem, ele faz questão de apresentar o ponto de partida, ou a palavra-chave desse texto, através desse milagre que Jesus faz na vida dessa mulher, que quando o evangelho entra na vida de alguém, o evangelho transforma, irmão João. O evangelho traz mudança. O evangelho traz motivação para continuar todos os dias aos pés de Cristo. É por isso que nós estamos vivendo hoje em muitos conflitos. Porque muitos crentes não perderam a identidade da fé. Tem pessoas, porque estão passando por dificuldade, deixam de congregar. Pessoas que, por passarem por lutas e não entenderem que Deus está forjando os seus caráteres, não vão mais à igreja. Abandonam a fé, abandonam a comunhão da igreja, abandonam como parte do corpo a aliança de estar junto, o propósito de estarmos juntos para fortalecermos uns aos outros. Então, nós estamos vivendo uma igreja, um tempo de uma igreja que tem se esfriado cada vez mais, porque o tipo de mensagem que muitos de nós estamos buscando são mensagens que aguçam o nosso ego e não mensagens que confrontam o nosso caráter, Rosângela. São dias difíceis para aqueles que pregam a genuína palavra, para líderes que têm comprometimento com a palavra, doa quem doer. E João está revelando que essa mulher deixou o seu cântaro. O ponto-chave aqui é que Jesus se encontra com ela, com aquela rotina de vida que ela tinha diariamente, como de costume, todos os dias. No momento em que as outras mulheres não estavam ali naquele poço, no momento em que ela não poderia sair em meio à multidão, por ela ser samaritana, ela corria o risco de ser apedrejada. Ela corria o risco até de ser morta. Porque os samaritanos, eles repudiavam. Aliás, os judeus repudiavam os samaritanos. Então essa mulher, eu imagino que todos os dias, ela saía às escondidas, com seu cântaro na mão, e ia como de rotina, como de forma habitual, fazer o que ela sempre fazia. E é interessante que ela deixou o seu cântaro, ou seja, essa mulher deixar o seu cântaro, não era um detalhe sem importância. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele poderia simplesmente revelar a João que ela deixou o cântaro e foi à cidade fazer qualquer outra coisa. Ou então que após beber a água que Jesus lhe ofereceu, ela voltou para a cidade. Mas João, ele fez questão de enfatizar, inspirado por Deus, que ela deixou o seu cântaro.
Olha que tremendo isso. É porque Deus faz questão de mostrar que essa mulher, ela não voltou como antes, como sempre voltava para o seu lar, para a sua casa. Essa mulher voltou como uma mulher que verdadeiramente teve um encontro com aquele que muda a vida daqueles que desejam uma mudança de dentro para fora. E observe que hoje existe uma realidade muito comum. Existem pessoas que até ouvem a mensagem, uma pregação como essa. Existem pessoas que até praticam a ida às suas igrejas e está tudo bem, porque esse é o propósito. Pessoas que frequentam igrejas há anos, pessoas que cantam, que pregam, conhecem muitas vezes os versículos de ponta a ponta e até dizem que, olha, eu me converti, eu aceitei Jesus. Mas muitas dessas pessoas continuam ainda carregando os seus cântaros. Como que pode? Por isso que receber uma mensagem, gente, não é a mesma coisa que nascer de novo. E era um confronto que Nicodemos teve ali com Jesus no capítulo 3 de João, quando ele foi até Jesus para confirmar a autoridade de Deus em Cristo. Olha, eu vejo que tu és divino, porque só pode fazer as coisas que você faz quem vem de Deus. Nicodemos afirmou, ele teve convicção de que realmente Jesus é Deus. Ele frequentava cultos. Ele era um homem importante na sinagoga. Ele era doutor da lei. Mas ele não tinha experimentado o novo nascimento. Como que pode um negócio desse? Ele ainda carregava alguns cântaros que ele precisava deixar para viver verdadeiramente a vida de Deus nele. Então significa que praticar a religiosidade de ir todos os domingos no culto, cantar, pregar, não quer dizer que a pessoa nasceu de novo. Falar que se converteu por das nossas vidas diz totalmente ao contrário. Não quer dizer que há um relacionamento genuíno com Deus, Deus e nós com Ele. Porque nós só podemos dizer que as nossas vidas condiz com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós ensinamos, quando verdadeiramente existe uma transformação. E a transformação, ela é confirmada através de frutos. Como eu sei que verdadeiramente eu nasci de novo? Frutificando, dando fruto, mostrando através de uma vida diária com Cristo que eu me relaciono com Ele, a tal ponto que as pessoas olham para a minha vida, sem precisar talvez eu carregar uma Bíblia debaixo do braço, e elas dizem, ali vai verdadeiramente um cristão. Então muitos podem até frequentar ambientes de culto, falar como crente, se vestir como evangélicos, mas não terem um relacionamento genuíno com Jesus, que comprove que realmente as suas vidas foram transformadas. E isso nós vemos todos os dias, no dia a dia, dentro das nossas igrejas, na vida de pessoas próximas, que nós conhecemos, de pessoas que muitas vezes vêm até nós, pedir ajuda em oração, e está tudo bem, glória a Deus por isso. E a gente, ao conversar com muitas dessas pessoas, nós percebemos que essas pessoas são praticantes, religiosas, mas nunca se relacionaram verdadeiramente com o Senhor. E esse é um perigo nas nossas vidas cristãs. Então há uma diferença muito grande entre ser tocado pela palavra e ser transformado pela palavra. Eu vou repetir, existe uma diferença muito grande, onde ser tocado pela palavra, ai que mensagem linda, olha como pregou bonitinho, olha eu até me emocionei, eu até chorei, mas na segunda-feira as suas vidas permanecem iguais, não mudou nada. Então participar de ambientes religiosos não significa que as nossas vidas foram transformadas, porque a transformação, ela é vista através de frutos, e esse é o maior desafio, porque Jesus, ele não veio apenas, gente, melhorar as nossas vidas, não. Essa não é a intenção de Jesus. O objetivo de Jesus haver morrido na cruz por nós é porque Ele queria nos garantir uma nova vida nele. Uma vida de transformações contínua com Ele. Uma vida que todos os dias eu olho para mim e falo, eu não posso continuar como sendo a mesma hoje. Eu não posso mais continuar dando mau testemunho da palavra. Eu não posso mais cultivar pecados de estimação. Eu não posso mais dar mau testemunho no meu trabalho. Dentro da minha família eu preciso ser um exemplo. Porque o Evangelho nos ensina todos os dias isso. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. E o novo nascimento, gente, é morrer para nós mesmos, para a carne, para o mundo, para os nossos desejos, e permitir que a vida de Cristo viva em nós. Nós precisamos entender que o objetivo de sermos igreja é que todos os dias, cada vez mais, nós nos pareçamos com Cristo. O objetivo de Jesus, através da reconciliação de Deus com o homem, através da justificação pelo sangue de Jesus na cruz, através da regeneração, da santificação,
é que nós venhamos ser novamente segundo a imagem e semelhança de Deus. O Evangelho não tem outra proposta, gente, não existe outra proposta. Eu poderia estar pregando aqui coisas para emocionar vocês, mas o Evangelho, a sua mensagem é confronto. Porque se eu não for confrontada nos meus pecados, naquilo que eu não quero deixar, naquilo que aguça as minhas vontades, naquilo que me deixa mais prepotente, se a palavra não confrontar, eu não experimentei o novo nascimento. Eu não sei o que é regeneração, eu não sei o que é justificação, eu não sei o que é graça, se eu não permitir que essa palavra me lave de dentro para fora. É por isso que o novo nascimento não é uma reforma exterior. Eu vou me colocar como uma roupa de crente, que tem isso também, né? Aí eu vou melhorar um pouquinho o meu estereotipo, meu estereótipo. Eu vou dar um jeitinho assim, ninguém vai perceber o que está lá dentro. E Deus, a única coisa que Ele quer é que a gente mostre quem realmente a gente é por dentro. Eu ouvi esses dias um pastor experiente de anos e anos de igreja. E perguntaram para ele assim, qual que é o segredo do seu ministério de tantos anos e o Senhor permanecer invicto? Obviamente que era um homem cheio de marcas. Porque a vida do pastor é a vida mais solitária que existe, por incrível que pareça. São vidas de traições, vidas de pessoas que muitas vezes batem nas nossas costas, mas por trás estão nos apunhalando. É a vida do pastor, gente. Então quem não tem chamado nem queira, porque é a realidade. De pessoas que, estou caminhando contigo, mas nos deixa no momento que a gente mais precisa. É a vida do pastor. E perguntaram para ele qual que é o segredo. Ele falou, o segredo é que um pastor, ele é humano. E como ser humano, ele não pode ter vergonha de falar o que realmente sente. E dizer, eu não estou bem. Por um tempo, se preciso for, eu vou deixar a vida da igreja e eu vou cuidar de mim, da minha saúde, da minha casa, da minha família. É um homem, um ser humano que peca, assim como todos. Somos pecadores justificados. E temos também momentos que precisamos sim mostrar o que realmente estamos vivendo dentro. E o privilégio disso, quando nós verdadeiramente somos sinceros diante de Deus e dos homens, é que Deus nos enxerga diferente. Deus enxerga verdadeiramente quem nós somos. Mas quando a gente oculta o que realmente está por dentro, uma hora a máscara cai. Não tem como a gente fingir. Eu preguei sobre isso aqui no último culto que nós tivemos, de aniversário da igreja. Essa transparência entre nós e Deus é o que Deus quer enxergar em nós. Embora Deus já sabe das nossas lutas, das dificuldades, dos nossos pecados, de tudo aquilo, o Senhor nos conhece. Mas o intuito de Deus é que a gente deixa os cântaros que nos ofusca da presença, que faz com que essa presença que nós carregamos diariamente, muitas vezes, ela se distancia do propósito de Deus. Porque nós muitas vezes levamos coisas que já era para estar esquecidas lá atrás. Existem pessoas que carregam coisas do passado, feridas que não pertencem mais às suas vidas nos dias de hoje. Em Cristo tudo se fez novo. A gente faz questão de não ver feridas do passado, mágoas, ódios, rancores. São os mimimis que muitas vezes impedem Deus de operar em nós. São cântaros que estão nas nossas costas quando Deus já colocou em nós uma nova vida, onde Ele nos convida a vivermos diferente. E essa mulher não apenas ouviu Jesus, ela creu em Jesus. Muitos ouvem Jesus, assim como naqueles tempos. Quantos ouviram Jesus? Quantos foram curados por Jesus? Quantos escutaram sermões que Jesus pregou? Milhares de pessoas comeram pães e peixes no milagre da multiplicação, mas poucos tiveram suas vidas transformadas. Poucos tiveram as suas vidas impactadas por essa mensagem. Sabe por quê? Porque a diferença não estava apenas na mensagem. A diferença estava na resposta que cada um dava diante da mensagem que ouvia. E essa mulher, ela deu ouvido à mensagem e ela deu resposta diante da sua realidade. A Bíblia diz que ela não apenas ouviu a mensagem, ela recebeu, ela creu e ela foi alcançada por essa mensagem. A Bíblia fala também da parábola do semeador, todos nós conhecemos. O semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram aonde? Em pedregulho, em terras rochosas, em espinhais. Poucas caíram em boa terra. E as que caíram em boa terra foram as que deram fruto. Então você quer ver qual que é a relação do seu irmão com Deus e a nossa relação com Deus? Verifica o quanto de fruto ele está dando, ou se ele não está dando fruto. Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim,
eu podo. O ramo que está em Cristo, ele é podado. O que é podar, gente? Realmente fazer esses ajustes aí. É limpar a casa. É tirar os espinhos, é tirar coisas que ofuscam a mensagem de nós, que atrapalham Deus agir em nós. Depois de podado, para quê? Para que nós venhamos dar frutos. Então essa mulher não apenas ouviu, ela recebeu, ela creu, ela foi alcançada por essa mensagem. E a Bíblia diz que João está registrando que ela deixou então o seu cântaro. Só é possível deixar cântaros, coisas do passado, coisas que nos prendem, coisas que impedem Deus agir, quando nós não somente ouvimos essa mensagem, mas quando essa mensagem alcança os nossos corações. Foi o que aconteceu com essa mulher. Quando Jesus ofereceu a ela a água que só ele tinha para dar, que transformava a vida dela de imediato, ela disse: Senhor, então me dá aqui essa água. Eu quero beber essa água. Eu imagino, eu acredito, gente, que a mulher estava cansada da sua vida. Todos os dias aí, a mesma coisa, a mesma rotina, ia no poço, tirava água e voltava para casa. Sua vida continuava igual. Nada mudava. Até que ela teve um encontro com Jesus. Ela deixou o seu cântaro. O cântaro tornou-se desnecessário para ela naquele momento. Quando ela recebeu a água que Jesus deu, o cântaro já não fazia mais. Não era necessário. E por que muitas vezes nós estamos em Cristo, dizemos que estamos nele, vamos à igreja, participamos de ambientes religiosos, e as nossas vidas continuam igual? O que acontece com a gente? São cântaros que Jesus já tirou de nós, são fardos que ele diz: o meu fardo é leve, é suave, o meu jugo é suave. E a gente faz questão de carregar e vive se arrastando. E aí as nossas vidas não têm mudança. Aí a gente vai para outra igreja, vou correr para lá, porque lá tem uma palavra que eu vou sair de lá e emocionado, eu vou pular e vou rodar. E no dia seguinte a vida da pessoa está do mesmo jeito. Na época de Jesus, o cântaro era um recipiente muito importante, principalmente para mulheres. Porque elas precisavam daquilo para tirar água. E, gente, era interessante que nas casas não tinha cisterna. Elas tinham que ir longe a isso. Elas tinham que fazer todo um trajeto para ir até lá, buscar água, tirar a água e levar para casa, para lavar, imagino, louça, para lavar roupa, enfim. Era algo necessário, porque não existia água encanada, então era essencial. E para aquela mulher, depois que ela recebeu Jesus, o que era essencial para ela, aparentemente, tornou-se desnecessário. E a pergunta do Senhor para nós aqui hoje, essa manhã, é: quais são os cântaros que você insiste em carregar? Mesmo depois de ter experimentado a água da vida, a água que nos transforma de dentro para fora, a água que gera para toda a eternidade. Qual é o cântaro que nós insistimos em levar, em carregar, quando o fardo de Cristo é leve? Talvez é falta de liberar perdão. Eu não perdoo porque não é a primeira vez que pisa na bola. Gente, o que tem de gente lastimada, ferida dentro das nossas igrejas por não liberar perdão? Quanto mais nós somos perdoados, mais temos que perdoar. Só pode liberar perdão quem entende o amor genuíno de Deus, que se derrama todos os dias nos nossos corações, que nos impacta de maneira que fala: eu não era digno, eu não sou digno, mas Ele me amou primeiro, mesmo eu sendo injusto, miserável, mesmo eu não tendo nenhuma possibilidade. O seu amor me alcançou a ponto de dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Se eu não consigo, me ajuda, derrame este amor em mim novamente, para que eu possa então liberar esse perdão, que é um cântaro que me impede de enxergar Jesus de perto, que impede desse relacionamento entre Deus e eu, e nós e Deus. É interessante que essa mulher experimentou de imediato o novo nascimento. Talvez você está aqui esta manhã e, quem sabe, você ainda não tenha experimentado ainda este novo nascimento, essa nova vida em Cristo. Quem sabe você já está há anos e anos no Evangelho e não entendeu ainda que você não precisa mais carregar fardos que não te pertencem mais. A Bíblia diz que não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E o cântaro representa tudo aquilo que sustentava a antiga vida daquela mulher. E esses cântaros que nós carregamos muitas vezes de forma desnecessária, é tudo aquilo que representava a nossa antiga vida. Mas espera aí, se tudo fez novo, por que eu insisto? Por que eu insisto em carregar uma coisa que não me pertence mais? Sua antiga maneira de viver, quando você encontrou Cristo, já não é mais você, é Cristo em você. Jesus nunca disse: agora joga o cântaro fora. Jesus não disse isso. Ela mesma deixou o cântaro quando ela teve encontro com Cristo. Ela decidiu deixar o cântaro ali. Quando Jesus nos encontra verdadeiramente, gente, não existe outra. Não existe outra. Nós precisamos deixar tudo aquilo que entristece o Espírito Santo.
O velho perde o valor. O novo nascimento, ele muda os nossos desejos. Ele muda as nossas vontades. Antes aquela mulher procurava água. Agora ela queria anunciar Jesus. Olha que tremendo. A sua rotina era todos os dias procurar água. Para saciar a circunstância que não mudava. Ela continuava com uma vida imprópria. Jesus não a julgou. Jesus apenas trouxe à luz os cântaros que ela carregava. E quando ele se conectou com ela, automaticamente ela desejou deixar. Sabe, imagina aquela pessoa que recebe alta do hospital depois de uma doença grave. Imagina essa pessoa. Ela acabou de receber alta depois de uma doença grave. Ela não continua usando a marca, né? A cama, quando ela vai caminhando nas ruas. Recebeu alta, foi para casa, tudo novo. Às vezes a gente faz isso, a gente vem para Cristo, mas a gente continua carregando as marcas da vida. E Jesus está falando, filho, você já é livre. Eu já sou tudo que você precisa. Você já é tudo que... Em mim você já é tudo. Você tem tudo que você precisa. Ai, mas Jesus... E traz coisas do passado e a gente vai alimentar. Gente do céu, a poder no nome de Jesus. A gente vai carregando tanta coisa, sabe? Que não precisa mais. Não é estranho? Alguém que recebeu alta, fazer questão de levar a maca que estava ali deitada enquanto ela estava num estado grave, andando na rua. Não era estranho um negócio desse? Não seria estranho a gente ver um negócio desse? A mudança é instantânea quando verdadeiramente Jesus vem. Mas o pior de tudo é que existem pessoas que querem Jesus, mas não querem largar o cântaro. Não, eu quero viver as bênçãos de Deus, eu quero viver uma vida de vitória. Mas as pessoas insistem em carregar os cântaros da vida. E esse é um dos maiores desafios na igreja atual. Quem aqui quer o céu? Quem aqui deseja o céu? Ninguém, gente, só eu. Muitos de nós desejamos o céu, mas a gente quer continuar alimentando os mesmos pecados. A gente quer continuar vivendo a mesma vida que nos separa de Deus. Muitos querem paz, mas não perdoam. Alguém que não perdoa consegue dormir em paz, gente? Eu não entendo um negócio desse. A pessoa não dorme. Ela fica ali lambendo e lembrando e o passado. Nós tivemos esses dias, né, na Argentina, fazendo um trabalho ali missionário junto com a igreja, os irmãos que nos amam, e a gente ama muito aqueles irmãos. Eu comecei a conversar com algumas pessoas e, lamentavelmente, gente crentes aí, crente, com depressão profunda por não liberar perdão. Gente que quando fala, você percebe o ódio nas palavras, as mágoas, lembranças de coisas do passado, nem de infância. Aí esse povo vai numa igreja dessa de revelação aí, de terapia da alma, arrebenta com elas. Porque quando Jesus não entra, a gente pode colocar qualquer coisa, não muda. Não perdoam, não abandonam a mentira, querem a presença de Deus, mas não querem ter relacionamento com Deus. Isso não existe possibilidade. E se alguém disse isso para você, é mentira. Não tem como a gente querer continuar sendo donos da nossa própria vida e querer Jesus, que Jesus domine sobre nós. Ou a gente sai de cena para ele entrar, ou a gente continua governando a nossa própria vida. Eu sempre prego aqui que a proposta do reino é que o governo, que é Cristo, governe as nossas vidas. E como súdito do reino, nós precisamos aceitar isso como bom grado, como um favor imerecido. Isso é graça, gente. Quando Jesus quer entrar nas nossas vidas e ele governar, isso é benefício para nós. O problema é que a gente não quer morrer. E o evangelho é morte, gente. Não existe outra palavra. Pregar o evangelho é pregar que você tem que morrer todo dia. Todo dia a gente tem que ser sepultado. Paulo fala, quando Cristo foi sepultado, nós também fomos sepultados. Os nossos pecados foram sepultados junto. Quando Cristo ressurgiu, nós ressuscitamos uma nova vida juntamente com Ele. É isso. Não existe inventar roda, Isaías. Não dá. Não dá. Às vezes a gente quer pregar diferente aqui, mas não dá. É sobre isso. Essa mulher deixou o seu cântaro. E a evidência foi dar fruto. A evidência do novo nascimento na vida da mulher samaritana foi frutificar. Ela saiu de imediato. Ela se esqueceu, deixou o cântaro de lado, não se lembrava mais. E foi anunciar aquele que tem a vida eterna. O primeiro fruto, a evidência da salvação na vida de alguém, é pregar Jesus Cristo. É falar de Jesus onde quer que nós estejamos. Independente se aqui tivesse uma pessoa, eu pregaria do mesmo jeito. Independente, com a convicção de fé de que Deus é Deus em nós, de que aquele que começou uma grande obra, ele é fiel e justo para terminar. A evidência de quem nasceu de novo é anunciar o Evangelho. E se a gente retém essa mensagem só para nós, me desculpa, não houve novo nascimento.
Você não entendeu o que é a graça. A graça deve ser compartilhada. O amor de Cristo tem que ser compartilhado. Não é para ficar em quatro paredes. Por isso que igreja, essa palavra no grego é eclesia, eclésia. Chamados para fora. Aqui nós somos nutridos, nós aprendemos, somos instruídos. Mas nós vamos ser igreja lá fora. É dentro de casa, com os nossos, com os amigos, no trabalho. A evidência dá fruto. E o fruto é ganhar almas para Jesus. É falar de Cristo. A gente não é salvo porque a gente muda. Nós somos salvos é pela graça, gente. É mediante a fé. A salvação é graça, é fé. Mas quem realmente foi salvo? Quem realmente foi salvo, inevitavelmente existe mudança. E como você sabe que você é um salvo? Se você é frutífero. É fruto. As evidências. Não basta só crer em Jesus, não, gente. É aquele que crê e obedece a palavra. Difícil, né? Quero te convidar a se colocar de pé. Te convido a fechar os seus olhos por alguns minutos. Por alguns minutos. Gostaria que você refletisse sobre a sua própria vida, assim como eu estou refletindo sobre a minha neste momento. E você olhasse para a sua vida hoje. E imaginasse como essa mulher samaritana. Volta no seu passado, mas no sentido de entender de onde Jesus te tirou. Quem você era antes dele. E quem você é hoje. Se realmente essa palavra tem te transformado, se realmente essa palavra tem mudado a sua natureza, se realmente essa palavra tem produzido em você frutos, uma nova vida, ou se você tem sido apenas um consumidor do Evangelho, das bênçãos do reino. Porque talvez você tenha carregado cântaros que Jesus já deixou, que Jesus já tirou de você, e você insiste em levar, em carregar. O Espírito Santo te convida a fazer essa reflexão. Quais são os cântaros que têm feito você não enxergar a glória de Deus, a presença de Deus de uma maneira especial, diante do propósito que o Senhor tem para a sua vida? Quem nasceu de novo produz frutos compatíveis com essa vida que Jesus nos chama todos os dias a viver. Pergunta para você mesmo: Senhor, eu tenho dado fruto para o seu reino? Eu tenho sido uma árvore frutífera? Ou eu tenho carregado cântaro, um peso de pecado, de coisas que não me pertencem, que o Senhor já tirou de mim, mas eu insisto em carregar? Enquanto a sua palavra diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Essa mulher não precisou, gente, receber um curso de evangelismo. Ela não precisou ser treinada. Quando o Evangelho entrou nela, quando a vida entrou nela, de imediato, de forma espontânea, ela saiu para anunciar Jesus. O poder dessa palavra tem que ser em nós tão transformador, que nós tenhamos esse desejo de sair por onde passarmos, anunciar a vida que é Jesus. Avalie a sua vida por alguns minutos. Quem encontrou a fonte deseja que outros também encontrem. Até que ponto nós temos sido essa fonte que jorra águas, água da vida para aqueles que estão em nossa volta? Será que somos aquelas mulheres rixosas dentro das nossas casas? Aqueles maridos que vivem o tempo inteiro brigando, discutindo? Será que temos sido pessoas amargas, gente chata, mimizenta? Ou será que esse evangelho nos transforma a ponto de que as nossas vidas dê testemunho de forma natural, na nossa caminhada, no dia a dia, no seio da nossa família? Ou será que deixamos de dar fruto por conta de cântaros que nós insistimos em carregar? Enquanto os nossos olham para nós e falam: mas cadê a vida do Evangelho? Na igreja de um jeito, mas em casa de outro. Cadê Cristo nisso? Não dá testemunho por onde passa, no local de trabalho. Infringe as regras morais do reino, éticos. Nós precisamos avaliar que tipo de evangelho nós estamos interpretando da Bíblia. Que tipo de mensagem a gente está entendendo. O grande milagre aqui dessa história não é apenas uma mulher deixar um cântaro de barro. O grande milagre é uma velha vida que ficou para trás. O grande milagre apresentado aqui por João
é que ela deixou o cântaro porque havia encontrado algo infinitamente superior a tudo aquilo que ela tinha vivido. Nós precisamos, meus irmãos, nos arrepender todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Senhor, enxergue os nossos corações. Senhor, aqui está a sua igreja. Que eu acredito que o seu Espírito Santo trouxe revelação dessa palavra mais profunda do que foi falado aqui. E eu acredito, Senhor, que nós ainda não somos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor desejou para nós. Por conta de tantas coisas que nos oprimem, que nos afligem, de circunstâncias que o Senhor já disse que não se lembra mais, mas nós fazemos questão de trazer à nossa mente as nossas memórias, emoções disfuncionais, que muitas vezes impactam a sua vontade em nós, o seu propósito em nós. Então, Senhor, onde houver um coração disposto, como o desta mulher, a deixar os seus cântaros para viver essa vida nova, alcance agora, Pai, em nome de Jesus. Faça morada, Pai, em nossos corações. Nos constranja com este amor, que nos transforma, que nos muda todos os dias, para que deixemos de ser quem nós somos, para que o Senhor seja tudo em nós. Alcance vida, Pai. Alcance essas vidas aqui nessa hora, em nome de Jesus. Que a minha vida, Pai, que as nossas vidas venham ser transformadas para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Renova-nos, Senhor, aqui esta manhã. Onde tem sentimento de fracasso, que haja poder e autoridade em Teu nome, para que a renovação de Jesus Cristo venha a ser tudo que nós precisamos nos dias de hoje, Senhor, para que possamos enfrentar a segunda, a terça, a quarta, a quinta até o domingo, carregando essa presença que nos transforma diariamente. Ah, Espírito Santo, nós nos arrependemos diante de Ti essa hora. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados, de palavras, de comportamento, que me afasta de Ti e que afasta o Senhor de mim. Senhor, nos santifique esta manhã para o Senhor. Nos purifique esta manhã. Onde houver falhas e erro em nós, que o Senhor venha trazer a Sua graça mais uma vez, para alcançar os nossos corações, que possamos ter as nossas vidas transformadas por tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. A cruz, Senhor, é um reflexo de um grande amor, é um retrato verdadeiro de um Deus que ama incondicionalmente, que não olha os cântaros que nós carregamos, mas que olha o coração que deseja, deixa tudo para seguir aquele que é a vida, aquele que é a fonte, aquele que jorra em nós. Espírito Santo, toca as nossas vidas esta manhã. Traz o refrigério em nós. Traz o refrigério que nós precisamos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Transforma-nos de dentro para fora. Muda as nossas vidas, os nossos pensamentos, a nossa maneira de viver. Governa-nos, Senhor, governa nossas vidas. Cumpre em nós o Seu propósito, Pai. É o que nós cremos através dessas palavras de oração. Obrigada, Jesus, pelo Seu alimento, que é o pão diário que nós precisamos todos os dias. Obrigada por essa palavra em nós. Obrigada porque a Sua palavra nos alcança aqui esta manhã. Porque o Senhor tem sido o nosso refrigério. Mesmo diante das lutas, o Senhor permanece fiel. Mesmo diante das dificuldades, o Senhor não desiste de nós. Assim como o Senhor não desistiu daquela mulher que tinha uma vida sobrecarregada de pecados, de incertezas, de um futuro que não era promissor. Mas o Senhor a encontrou, Pai, para transformar a sua vida, para que sempre, sempre o Seu nome fosse adorado através da vida dela, por onde ela passava. Assim como o Senhor transformou a vida dessa mulher, transforme as nossas vidas hoje. Sim, Senhor. Traz aquietação para a nossa alma esta manhã. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. O que nós precisamos é estar em Ti, Senhor. Mas meu coração está em Ti, Senhor. demais pra